Ora então, boa tarde a todos e a todas. E sem mais delongas, vou então iniciar a partilha de ecrã para vos passar a dar informações, então, como a minha colega Melanie referiu, as formas de candidaturas com provas, no que diz respeito aos maiores de 23 e ao acesso específico. Ok? Kátia, não estamos a ouvir, tens o teu telefone, o teu microfone desligado. Ok, não sei, devo ter carregado sem querer. Agora sim. Ok. Ora então, bem-vindos então a esta sessão de esclarecimento da Universidade Aberta, que vamos então esclarecer aqui questões relacionadas com as formas de candidatura com provas. A Universidade Aberta é uma universidade pública e é uma universidade de futuro e com futuro. É então a única universidade pública portuguesa de ensino à distância e e-learning e que desde a sua fundação em 1988 disponibiliza em qualquer lugar do mundo e em língua portuguesa uma oferta pedagógica diversificada, desde as licenciaturas a mestrados, doutoramentos e também cursos na área da aprendizagem ao longo da vida em diferentes áreas do conhecimento. Como é que é então ser estudante na Universidade Aberta? A Universidade Aberta tem por base um modelo pedagógico virtual, toda a sua oferta pedagógica está integrada no processo de Bolonha e é lecionada em regime de e-learning, desde 2008, ano em que a Universidade Aberta se tornou então numa instituição europeia de referência ao dominar de uma forma avançada o e-learning e a aprendizagem online, tendo sido reconhecido então o seu modelo pedagógico virtual, no qual assenta na utilização de uma plataforma de e-learning, a plataforma aberta. Neste ambiente virtual de aprendizagem, o estudante acede então aos materiais, às atividades de aprendizagem, também às tarefas pedagógicas que tem que desenvolver, aos espaços de comunicação e também onde são partilhados e construídos conhecimento e onde se realiza também a avaliação. A comunicação é, por isso, assíncrona, o que possibilita uma grande flexibilidade e autonomia na gestão do processo de aprendizagem por parte do estudante. Para poder frequentar a universidade aberta, é imprescindível ter um acesso regular a um computador com ligação à internet. Qual é a nossa oferta educativa para o próximo ano letivo, 2025-2026, no que diz respeito às licenciaturas? Temos então Ciências do Ambiente, Ciências Sociais, Educação, Engenharia Informática, Estudos Europeus, Gestão de Vendas e do Retalho, Gestão, História, Humanidades, Línguas Aplicadas e Matemática e Aplicações. Passando então às duas formas de acesso que estão a decorrer candidaturas neste momento, que tiveram início no dia 13 de março e terminam no próximo dia 6 de maio, falamos então do ACFES maiores de 23 e do acesso específico. Quer uma, quer outra têm a mesma taxa de candidatura, que são 60 euros. Aproveito para informar que estes 60 euros permitem uma candidatura até 3 licenciaturas e a realização de até 3 exames, até provas de acesso. Okay? Informações sobre as candidaturas temos duas formas, além do site onde podem consultar toda a informação, podem também utilizar o e-mail infocandidaturas@oab.pt e também a linha 30.7733 que funciona às segundas, quartas e sextas, das 10 às 13. Como referi Como referi há pouco, estamos a falar então de modalidades de acesso que obrigam à realização de provas de acesso. Essas provas de acesso vão variar mediante a licenciatura a que a pessoa se candidata. Então, se se candidatar à licenciatura em Ciências do Ambiente, terá que realizar a prova de acesso de Ciências da Natureza. Se concorrer à licenciatura em Educação, terá então que realizar a prova de Língua Portuguesa. Já no caso da licenciatura em História, terá que fazer o exame de História.
Já no caso das licenciaturas em Gestão, Gestão de Vendas e do Retalho, Engenharia Informática, Matemática e Aplicações, a prova de acesso que tem que ser realizada é Matemática. Já no caso das Ciências Sociais, o candidato terá que optar ou por fazer língua portuguesa, ou História, ou Matemática. Nas licenciaturas em Humanidades e Línguas Aplicadas, a escolha terá que recair entre língua portuguesa, ou inglês, ou francês, ou alemão. Já no caso de estudos europeus, poderá ser entre História, inglês, francês ou alemão. As datas das provas que vão acontecer já estão públicas, estão publicadas no site da Universidade Aberta. No caso destas provas de acesso. Cátia, deixa-me só dar aqui uma nota para as pessoas não ficarem assustadas, porque as datas que estão aqui são ainda as de 2024 e nós já temos no site as de 2025, portanto Mas não é se só o ano, assustem. é só o ano que está. Peço É imensa. só o ano que está É só errado. o ano que está errado. Os dias estão corretos. Foi lapso meu, não alterei o ano. Mas pronto, só para em cima se virem, diz provas escritas presenciais, porque no caso destas provas, ao contrário daquelas que depois são realizadas quando estudantes de licenciatura, que essas realizam-se online, estas realizam-se presencialmente. Pronto, como podem ver, então as provas vão se realizar no ano 2025, durante o mês de junho, entre 11 e 23 de junho. O M significa que as provas vão decorrer no período da manhã, às 10 da manhã, e o T significa que vão realizar-se à tarde, às 15 horas, isto hora de Portugal continental. Vou só acrescentar também aqui uma nota, porque apesar de tudo isto ser tão flexível e de nós, digamos, publicitarmos isso, os exames presenciais de ingresso nas licenciaturas têm horas específicas. Como disse a Cátia, ou às 10, é preciso estar 15 minutos antes para assistir à chamada, ou às 15 horas. E igualmente é preciso estar 15 minutos antes para assistir à chamada e para as pessoas serem colocadas em sala. Portanto, apesar de nós falarmos de toda esta flexibilidade e de as pessoas poderem realizar, digamos assim, as suas atividades no momento em que tiverem maior disponibilidade, terão, pelo menos nestas provas de ingresso, contar com estas horas e com estes dias específicos que tiveram no PowerPoint anterior. Desculpa, Kátia, podes avançar. Não tem mal. Então, passemos então à explicação e a falarmos aqui sobre estas duas formas de acesso que estão com candidaturas abertas neste momento. Vamos começar pela de maiores de 23. A quem é que se dirige esta forma de acesso? Dirige-se a quem tem que ter 23 anos até 31 de dezembro do ano anterior e não seja titular de habilitação de acesso ao ensino superior. Significa que não pode ter estado matriculada no ensino superior. Okay? Por isso, basicamente, são as pessoas que têm 23 anos e que nunca tenham estado matriculadas no ensino superior. No caso dos maiores de 23, como é que é feita, digamos, a avaliação para ingresso através desta forma? Na apreciação do currículo escolar e profissional do candidato, através do currículo vitae. Este currículo vitae é um documento que está disponível no site da Universidade Aberta e tem que ser preenchido naquele modelo que está lá disponível. Depois, há um questionário que é preenchido ao longo da prova escrita, no início da prova escrita que depois realizam, e depois a própria prova escrita, aquelas que eu já referi há pouco. Obrigatoriamente terão que ter uma nota positiva nesta prova escrita para poderem ingressar através dos maiores de 23. Vou dar aqui uma nota, Cátia, relativamente ao questionário, porque as pessoas às vezes perguntam, até na forma escrita, como nos contactam. O questionário é uma coisa simples. Não vou dizer aqui as perguntas, mas vou dar-vos um exemplo. Pergunta porque é que escolheram a Universidade Aberta,
porque é que têm interesse nos cursos da Universidade Aberta, se já estudaram na modalidade de e-learning, sabem o que é estudar online. São perguntas deste tipo. Ninguém vai perguntar se reprovaram 3 vezes no 9º ano ou se não conseguiram fazer o 12º. Portanto, não tem nada a ver com isso. O que se pretende avaliar é mais ou menos a motivação que os estudantes têm para vir para a Universidade Aberta e como é que tiveram conhecimento da nossa instituição de ensino superior. É só para ninguém ficar assustado com as perguntas que podem surgir no questionário. Assustados podemos ficar depois com aquilo que é perguntado no exame propriamente dito, mas no questionário é uma coisa mais leve. Sim. Podes continuar. São questões bastante pessoais e que qualquer pessoa consegue responder com muita vontade, é verdade. Já então, no caso do acesso específico, esta forma de acesso à Universidade Aberta destina-se a quem tem pelo menos 21 anos e tem que os ter realizados, neste caso será no dia 1 de outubro do ano passado, até essa altura, ou então pode ter entre 18 e 21 anos, mas tem que ter já tido uma experiência profissional de pelo menos 2 anos e ter prova dessa mesma experiência profissional, nomeadamente através dos descontos para a Segurança Social. Outro ponto que tem que ser cumulativo com conseguirem concorrer através deste acesso é ser titular de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, isto é, ser titular do 12º ano ou de um curso ou um reconhecimento de outra forma de percurso escolar que indique que tem o equivalente ao 12º ano de escolaridade. Vou acrescentar aqui uma nota, Kátia, só por causa da habilitação legalmente equivalente. Portanto, quem vem do ensino profissional também tem a equivalência ao 12º ano e, portanto, também pode candidatar-se pelo acesso específico. Igualmente, as pessoas, por exemplo, que vêm do estrangeiro, têm que, para poderem candidatar-se por esta modalidade, têm que ter o reconhecimento da sua habilitação do ensino secundário feito por uma escola secundária portuguesa. Há neste momento muita imigração em Portugal, pessoas que vêm de outros países, nomeadamente do Brasil, dos países do Índico, digamos assim, e que também têm o seu ensino secundário feito. Para se candidatarem pelo acesso específico, têm que levar esses documentos que têm consigo ou que trouxeram dos seus países de origem a uma escola secundária portuguesa para que ela os possa reconhecer como convenientes e adequados para a candidatura pelo acesso específico. Era só uma nota para dizer que este 12º não é só o 12º português, pode ser equivalente, mas tem que estar habilitado e tem que estar reconhecido por uma escola secundária portuguesa. Sim. Pronto, no caso do acesso específico, o único elemento de avaliação de ingresso na Universidade Aberta é efetivamente a prova escrita, a prova escrita presencial, mediante aquela que escolherem fazer. Okay? Pronto, como a minha colega Melanie referiu no início, esta sessão vai ser dedicada a estas duas formas de acesso. A próxima sessão que vai acontecer no dia 12 de maio, se a memória não me falha, vai então ser orientada para quem já esteve no ensino superior, já tem uma matrícula pelo menos no ensino superior e deseja voltar a estudar, neste caso, com a Universidade Aberta. Está então direcionado para quem possa fazer uma candidatura por acesso direto, isto é, para quem já é detentor de uma habilitação académica superior, quem é detentor já de uma licenciatura, um reingresso, que é para quem já foi estudante da Universidade Aberta e deseja voltar, ou mudança de para instituição, que é para quem já estudou noutra instituição de ensino superior e deseja vir estudar para a Universidade Aberta, mudança de curso é para quem já esteve na Universidade Aberta e deseja voltar, mas indo para outro curso. E depois também unidades curriculares isoladas e as formações modulares certificadas, que são uma outra forma de outra oferta pedagógica que também oferecemos na Universidade Aberta. Estas formas de candidatura vão decorrer em 13 de maio e 17 de junho. Não podia deixar de falar sobre uma oferta gratuita que a Universidade Aberta disponibiliza, que são as aulas abertas, um espaço onde
numa variedade bastante extensa de temáticas, as pessoas podem frequentar estas aulas abertas sem qualquer custo e, ao mesmo tempo, podem vir experimentar e perceber como é que é esta forma de ensino-aprendizagem com o nosso modelo pedagógico em e-learning. Convido todos a irem espreitar a aula aberta e a frequentarem pelo menos uma para ficarem a conhecer melhor esta forma de funcionamento desta universidade. Vou só dar 2 exemplos da aula aberta que podem cativar quem nos está a ouvir. Há, por exemplo, uma aula aberta sobre o convento de Mafra, e sobre a sua construção, que é sobre história, e há uma aula aberta, por exemplo, sobre reciclagem, que toda a gente sabe e conhece os 3 contentores clássicos de reciclagem do lixo. Mas agora foram acrescentados mais 2, um cinzento e um castanho. Portanto, para quem não está tão atualizado, pode fazer a nossa aula aberta e adquirir alguns conhecimentos sobre sustentabilidade. Portanto, são exemplos tão variados como estes que constam da aula aberta. Portanto, pessoas que têm mais interesse na área da história, mas também há da área da biologia, da área das ciências do ambiente. Portanto, estão dentro destas áreas e, portanto, não têm uma avaliação, as pessoas não têm que estar a fazer um trabalho para apresentar naquela hora, mas conseguem ver todo o processo e o procedimento de como é que as coisas se tratam depois dentro das unidades curriculares dos cursos de licenciatura. É uma forma muito interessante de poder saber como é que funciona melhor a Universidade Aberta sem ser só pela leitura maçuda de toda esta documentação que consta na página e que, pronto, explica como é que nós funcionamos. Entrando na prática, as pessoas depois começam a ver, olha, é preciso pôr uma fotografia aqui, olha, aqui devo identificar-me com o meu nome ou como quero ser conhecido. Olha, aqui já três pessoas colocaram 2 questões. Vamos ver o que é que perguntaram. Isto são formas práticas de poder conhecer a Universidade Aberta de uma forma, digamos assim, por dentro, sem ser só com uma leitura maçuda. E agora onde é que eu vou ler isto? E onde é que eu faço o registro? E onde é que... Pronto, se começarem por ali, é um pequeno passo para depois poderem avançar para a candidatura propriamente dita e para os cursos, naturalmente, que terão interesse em realizar. Era só estes 2 exemplos, cara. Eu só Ok. tenho uma questão. Eu tenho que voltar cá no dia 12 de maio, porque vinha a aula aberta errada, digamos assim. Ok. Agora, o curso de Matemática aplicada à gestão já não se faz este ano. Não, foi descontinuado. Sim. Então já tenho a resposta àquilo que eu precisava, tenho que ir para o outro. Pronto, está bem. Eu também estava na dúvida entre um e outro, assim já não tenho dúvida, já tenho certezas. Ok. Ok, obrigadíssimo. Obrigada. Nada. Pronto, tenho aqui também então os contactos dos 4 centros locais de aprendizagem da Universidade Aberta que estão a organizar esta sessão e as mais 2 que ainda se irão realizar, que eventualmente até poderão ser locais próximos de onde alguns de vocês estão localizados presencialmente, aos quais também se podem deslocar e contactar diretamente também, caso tenham alguma dúvida e não utilizando os contactos, digamos, centrais da universidade, mas podendo ter aqui numa forma de proximidade outras respostas da Universidade Aberta. Obrigada. Peço desculpa. E então, sim. Boa tarde. Existem dias específicos para assistir a essas aulas abertas? Ora então, podemos então já começar com as perguntas. Eu vou pedir que, à medida que queiram colocar questões, que vão levantando a mão, está bem? E assim vai-me aparecendo aqui a lista dessas pessoas que querem efetivamente colocar questões e assim eu vou chamando cada uma das pessoas. Já não sei quem é que me colocou a questão, mas vou então responder. A Universidade Aberta, como eu referi no início, funciona de forma assíncrona. Isto significa que não há um horário específico, certo, que as pessoas têm que estar presentes na plataforma, que é o espaço onde corre todo o ensino e aprendizagem, todo o espaço de aprendizagem. No início de cada semestre, para cada uma das unidades curriculares, o estudante tem acesso a um documento onde fica a saber tudo aquilo que vai acontecer, nomeadamente datas, prazos que vai ter para ter que realizar, por exemplo, entregar trabalhos e também depois as provas no final.
A única situação em que tem um horário e um dia específico são as provas no final de cada semestre. Essas é quase o equivalente àquilo que todos nós conhecemos, pelo menos quem está cá em Portugal e fez o ensino em Portugal, das ditas provas nacionais, não é? Os exames que se realizam, as provas que se realizam no final de semestre, realizam-se num dia, num determinado horário, ou às 10 ou às 15 de Portugal continental, e esse horário não pode ser mexido nem esses dias. Agora, tudo o resto, imaginem que sabem que têm que entregar um trabalho, imaginem a 10 de maio. Se vão fazer o trabalho na véspera ou vão fazê-lo na semana anterior, durante a semana anterior, isso é uma escolha do estudante. Sabem é que naquele prazo, naquele dia, têm que o entregar. Digamos que há Depois, sempre essa gestão é feita. Cátia, deixa-me só aqui acrescentar que há sempre uma moldura temporal para apresentar os trabalhos. O que é que isto quer dizer? É que há uma data de início e há uma data de fim. E as pessoas depois gerem o seu tempo, como dizia a Cátia muito bem. Se vão de férias na semana em que é para apresentar o trabalho, então, sabendo já do que se trata o trabalho, o melhor é apresentá-lo no primeiro dia, que é para depois irem de férias descansados. Se eventualmente não têm tempo durante o dia ou durante o horário de trabalho, podem, à noitinha, tentar fazer esse trabalho e na data limite que funciona sempre até às 23h59 do último dia, isto aqui parece um preciosismo de 23h59, mas o que é verdade é que às 23h59 é sempre o último dia, é sempre o último prazo de submissão do trabalho. Portanto, há sempre um primeiro dia para o poder apresentar e um último dia. E tudo aquele prazo de intervalo que decorre é válido para o poderem apresentar. Digamos que até ao fim do prazo, na maior parte das situações, as pessoas podem substituir o trabalho que apresentaram inicialmente por uma versão melhorada. Portanto, até ao fim do último dia do prazo. Era só para acrescentar esta informação. Claro. Pronto, o que é que, no seguimento do que a Fernanda estava a dizer, o que é que acontece? Como vocês já perceberam, a Universidade Aberta funciona num regime de e-learning, que significa que tudo assenta na internet, por isso a internet está aberta 24 horas, por isso essa gestão de quando é que vão ao espaço, à plataforma, é feita por cada um. Depois têm que ter em atenção estes prazos que são estipulados e gerir o vosso tempo da melhor forma. Espero ter respondido. Se não tiver, pode-me voltar a questionar. Passava então a palavra à Wanda Gama. Olá, boa tarde. A minha questão é, supondo que a gente faz o nosso exame escrito, não é? Vou dizer que eu vou fazer o de matemática neste caso. Há alguma nota, eu sei que tem que passar, tem que ter os 9,5, vá, o 10 que seja, mas, ou seja, há alguma ordem pela qual a gente tem, como é que eu ia te explicar? Havendo vários alunos, aquilo tem a ver com médias do exame ou basta ter positiva e já entramos? No caso da Universidade Aberta, nós não temos número clausus. Isto significa que nós não temos um número limite de estudantes que podem ingressar em cada uma das licenciaturas, como acontece normalmente nas universidades presenciais. Por isso, a partir do momento em que o candidato cumpre com os requisitos de entrada, neste caso aqui, se ficar aprovado nas provas de acesso que realiza, ingressa na licenciatura que colocou como naquela que queria que se candidatasse. Na primeira prioridade. Portanto, a Cátia disse há bocado que as pessoas podem escolher até 3 licenciaturas. Se tiverem aproveitamento, por exemplo, nas 3 provas que se propõem realizar, então aí há uma ordem de escolha das provas e de escolha dos cursos e os candidatos ficam colocados naquele que colocaram em primeiro lugar. Tanto faz ter 10 como ter 19. Portanto, se tiver, o que é preciso é ter uma nota positiva. Na Universidade Aberta não entra ninguém com notas negativas. Portanto, as notas, como dizia a Cátia, terão que ser de 9,5 e podem ser arredondadas para 10. Portanto, o mínimo para entrar é 10. Ninguém entra com menos, mesmo que tenha muito bom currículo e mesmo que tenha feito um questionário com muito bom português e que tenha explicado muito bem todo o seu percurso escolar. O essencial e o que mais conta para poder ingressar
é a nota que se obtém no exame, que tem que ser igual ou superior a 10 valores. Fiquem com essa nota, porque não é por fazerem um currículo muito bem organizado e muito bem especificado e com todas as formações e com todos os anos de trabalho que isso vai facilitar a vossa entrada. Pode ter alguma ponderação, pode ser tido em conta pelo júri de apreciação das provas, dos exames, mas não é isso que vai contar diretamente. Se tiverem 5 na prova e tiverem um currículo muito bom, não entram de certeza. Se tiverem 8,5, 9,5, 8,5 não, 9,5 e um currículo com 2 folhas, entram de certeza. Portanto, é preciso que isto fique assente, que o que conta na fórmula mais para ingresso na universidade é a nota que se obtém no exame de ingresso. Ok, muito obrigada pela explicação. Ana Marçal? Passo então à Joana. Sim, boa tarde. Olá, A boa minha tarde. questão é, eu vi que havia uma preparação que já não está disponível, quando dei conta já não dava para nos inscrevermos para os exames. Nós temos algum sítio que nos possamos preparar ou é por nossa conta que temos que nos desenrascar a preparar para as provas que vão ser feitas? Eu respondo à Joana, Cátia, só para não Mas ficar eu não tão me chamo cansada. Joana, até me chamo Andreia. O nome está Joana, mas eu até me chamo Andreia. Se calhar é a dona do computador, é uma Joana, não. É, sim, era a conta que estava criada. Não faz mal. Então, Andréia, desculpe tratá-la Não por há Joana, problema, não. mas é assim, realmente o programa de preparação tem candidaturas entre novembro e dezembro e está a decorrer e vai terminar agora no final de abril Sim. para as pessoas poderem fazer a candidatura até 6 de maio, porque as pessoas mesmo estando a fazer o programa de preparação têm que fazer a candidatura para as provas para maiores de Exato. 23. E, portanto, claro, vão adquirindo conhecimentos e vão ter mais facilidade. A ideia é essa, é que tenham um pouquinho mais facilidade na realização da prova. Mas a Andreia também vai encontrar exames modelo na nossa página de anos anteriores. E se Sim, eu já orientar, vi um. já viu, é o que estão lá, é os que estão lá. Eu às vezes recomendo para as pessoas que, imagino que se vai fazer a prova de matemática, tem um para a de gestão, tem um para a gestão e vendas do retalho e tem um para engenharia informática. É dar uma vista de olhos nos 3. Porque da conjugação das 3 matérias que estão ali a ser, digamos assim, abordadas, aquele que vai ser apresentado no dia há de ser dentro daqueles limites e daqueles parâmetros. E depois também há o programa de preparação. Portanto, no programa há uma informação que as pessoas devem ter conhecimentos ao nível do 10º, 11º e 12º ano. Eu percebo pouco matemática, mas, por exemplo, há sistemas, há equações, olha, agora não consigo se calhar reproduzir mais nada, mas os temas da matemática também estão definidos nesse programa, sobre aquilo que devem, digamos Sim. assim, estudar. Não sei se era o caso de matemática que a Andreia estava Não, a pensar. Não, não, então pronto. é ciências Pois, da natureza. pronto. Então, olha, esse é igual. Só há um modelo e é só esse que lá está. Mas também não tem mudado muito ao longo dos anos e, portanto, incide ali sobre os temas da biologia e da geologia geral que são dados no ensino secundário. Se orientar por 2 manuais do ensino secundário de biologia e de geologia, vai naturalmente conseguir fazer a prova de ciências da natureza. O ideal é estudarmos pelos livros, pelos manuais de quem estará agora no A 10º, fazer o 11º e 12º 12º. ano. Exatamente. 12º? O 12º, Ok, exatamente, perdão, eu disse 11º. sim. Exames. O senhor tem, vejo que Mas, está ali um senhor, um Fábio, que tem ali exames. então, Mas não são será, esses os manuais. Há uma atenção e que vocês devem ter quando visualizarem o documento bibliografia, programa, no final desse documento vem lá a indicar que são os manuais escolares. Eu creio que o que o colega, o que aquele senhor está ali a mostrar são aqueles livros que só têm exames. Não estamos a falar desses, não estamos a falar disso, estamos a falar dos manuais escolares que normalmente não estão disponíveis nas bibliotecas municipais porque não é possível serem disponibilizados lá, mas existem, caso não conheçam ninguém ou não tenham ninguém próximo que esteja a Pois. frequentar estes anos letivos, não é? De 10º, 11º e 12º ano, mas eles são sempre disponíveis nas bibliotecas escolares.
Se basta conhecerem alguém que frequenta aquela escola ou aquele agrupamento de escolas, algum filho, um sobrinho, alguém próximo, independentemente do ano que frequentam, através do cartão de aluno daquela escola conseguem requisitar esses manuais. Isto porque eu considero, uma opinião pessoal, que não vale a pena estar a investir, a comprar esses manuais escolares para os exames, ok? Por isso, se conhecerem alguém que frequenta uma escola e que consiga chegar, e que vocês consigam obter esses manuais dessa forma, melhor. Atenção que os nossos exames, às vezes as pessoas perguntam: mas eu posso estudar pelos exames nacionais? Não é a mesma coisa, está bem? Vocês têm que olhar para o programa, a bibliografia e estarem atentos, verificarem quais são os conteúdos programáticos que estão lá elencados. Isso muitas vezes acontece, por exemplo, eu sei que em História isso acontece, em que não são manuais inteiros, mas são partes de cada um dos manuais que podem eventualmente sair no exame, está bem? Não é igual como a um exame nacional, por exemplo, de História, em que se Vou dão dar 3 um exemplo. podem Vou- sair tudo o que está nos 3 manuais. No caso de História, por exemplo, e Matemática, que eu não conheço a matéria, porque desde o 10º que não tenho Matemática, mas duvido que aqueles conteúdos programáticos que estão referidos no caso do exame de Matemática, aquilo não é tudo o que é dado entre o 10º e o 12º ano, é uma parte, não é? E vocês têm que estudar aquilo que está identificado Aqueles naquele... capítulos que estão definidos, digamos assim, no programa para a disciplina. Por exemplo, Exatamente. para a Andreia, vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, para a prova de História. Pode sair uma Não pergunta é sobre história. É ciências da natureza. Ai, perdão, desculpe. Eu vi uma Ciências- bibliografia que tem vários tópicos. Eu já Pronto. vi. Então é esse. Não No Ciências sabia da que havia Natureza só temos esse. Mas, por exemplo, pode História, vou acrescentar, pode eventualmente haver aqui alguém que possa tomar isto como exemplo. Pode haver uma pergunta sobre as políticas de Marquês de Pombal, pode haver uma pergunta sobre a Segunda Guerra Mundial, mas isso está identificado nos capítulos que devem ser estudados. As pessoas devem fazer a preparação sobre esses capítulos que estão devidamente identificados no programa, digamos, bibliográfico. Sim, mas o podermos requisitar um livro na escola já é. Eu Já nem é uma ajuda, sim. desconhecia Nas isso. escolas secundárias. Nas Sim. bibliotecas municipais normalmente não há. Pois. Portanto, é mais fácil junto das escolas secundárias fazer essa requisição desses manuais. Ok, obrigada. Nada, obrigada. Passo então à Paula Medeiros. Olá, boa tarde. No caso de um exame de português, o que estão a dizer, se bem entendi, é que, embora o exame seja diferente de um exame nacional normal, a matéria será a mesma, ou basicamente a mesma. Já consultou o documento que está disponível para o exame de português? Já vi uma prova, sim. E viu o documento também, o programa Bibliografia? Acho que Esse, não. porque esse é que é importante. Porque a prova é uma prova modelo, é uma prova modelo no sentido não dos conteúdos que saem, mas do esquema da prova, não é? Para terem uma ideia do tipo de prova que é, mas não em termos de conteúdos, porque claro que não vai sair uma prova exatamente com os mesmos conteúdos programáticos que aquela que nós disponibilizamos no nosso site. Por isso, o que é importante é olhar para o outro documento que nós falamos agora mesmo anteriormente, que é a bibliografia e o programa, e aí sim verificar tudo aquilo, quais são os conteúdos programáticos que podem sair, e estudar a partir daí. E depois terem atenção que a prova será mais ou menos dentro do esquema que está disponibilizado na prova modelo no nosso site. Ok, Vou dar obrigada. mais um exemplo. Por exemplo, para a prova de português, para a senhora que nos colocou essa questão. Nos exames de acesso específico, é mais natural que possa sair, por exemplo, um texto literário. Neste percurso que os alunos fazem do ensino secundário, 10º, 11º e 12º, há, por exemplo, umas obras de leitura obrigatória, que são, por exemplo, imagine-se, acho eu que ainda faz parte, como já falei há bocado, que é o Memorial do Convento do José Saramago.
pode sair um texto literário. Portanto, e é preciso saber contextualizar o autor, saber, digamos assim, que obras é que teve para trás, é que teve para a frente, o que é que aquela história visa, digamos assim, contar. Isto estou a dar assim uma aproximação. Numa prova para maiores de 23, dificilmente sai um texto literário desta natureza. Por exemplo, o ano passado saiu um texto, acho que foi o ano passado, um texto do Ricardo Araújo Pereira, que não deixa de ser um texto literário também, mas é um texto do dia a dia sobre Uma sátira. uma crónica que tenha saído numa revista, que visa também saber, naturalmente, com princípio, meio e fim, enquadrá-la, contextualizá-la, saber fazer a correção gramatical digamos assim, do texto que se está a fazer, utilizar os tempos verbais corretamente, mas não é uma coisa tão específica, tão como os maias também antes eram obrigatórios, neste momento acho que já não são obrigatórios, mas haverá outras, o Fernando Pessoa, por exemplo, o acesso específico, é normalmente um autor que é sempre muito escrutinado. Nos exames, nas provas para maiores de 23 pode eventualmente sair uma prova, um texto português a falar do relato do último Sporting Benfica. Claro que as pessoas têm que saber em que termos é que vão abordar digamos assim, essa temática. E o que visa avaliar, quer um, quer outro, é a expressão, é as formas gramaticais, mas, claro, no acesso específico, presume-se que as pessoas vêm num 12º ano e que tiveram um ensino regular até ao 12º ano, presume-se que tiveram e obtiveram conhecimentos sobre essas obras literárias que são recomendadas. As pessoas que vêm para os maiores de 23 podem ter já deixado o seu percurso escolar há alguns anos atrás, podem até nem ter chegado a essa parte, podem ter abandonado o 8º ano ou o 9º ano, e portanto o que se quer é que eles consigam pronunciar-se e esclarecer e fazer uma prova com base num texto da atualidade. Portanto, como diz a Cátia, é muito importante ver aquilo que diz bibliografia, o que diz tema e o que diz programa, para ver exatamente os temas que são propostos para uns e para outros, mas nas provas para maiores de 23 parece-me que o processo está um bocadinho mais simplificado, porque é muito mais fácil uma pessoa lembrar-se de uma crónica do Ricardo Araújo Pereira do que, se calhar, conhecer toda a história do Memorial do Convento e o tempo em que ele foi construído por indicação de Dom Manuel I. Portanto, a ideia é esta, visa avaliar-se um conjunto de conhecimentos que são comuns às duas formas de acesso, mas nas provas de acesso específico presume-se que as pessoas concluíram o ensino secundário, concluíram, portanto está completo e têm conhecimentos sobre aquilo que foi dado, e nas provas para maiores de 23 também se presume que as pessoas podem não ter concluído o ensino secundário e, portanto, vai ser apresentado um texto que eles possam, digamos assim, interpretar de acordo com os conhecimentos à luz dos acontecimentos que vão acontecer no dia a dia. Era só para dar mais esta chega e para as pessoas não ficarem tão preocupadas assim. E para concluir isto, dizer que estes exames são sempre feitos na Universidade Aberta. Não são os exames nacionais de acesso que se fazem nas escolas secundárias. São os exames que resultam das candidaturas que as pessoas interessadas possam fazer junto da Universidade Aberta. Não é, como é que eu dizer, não é aceite o exame nacional feito na escola secundária que vocês frequentaram em último lugar. Porque a Universidade Aberta, vou explicar isto e vou contextualizar isto um bocadinho. A Universidade Aberta foi criada para ser um bocadinho uma instituição de ensino superior alternativa e, portanto, para não concorrer com as outras escolas. E por isso é que nós exigimos que as pessoas tenham mais de 21 anos, que é para não roubar o público às outras universidades, onde os alunos entram com 17, 18 anos, e, portanto, foi-nos imposto este limite de 21 anos, que resulta dessa imposição do Ministério quando a Universidade Aberta foi criada, mas também resulta de uma outra coisa, que é o facto das pessoas terem maturidade suficiente para poderem estudar já sozinhos. Porque o estudo online e digamos assim, na modalidade de ensino à distância, já requer uma disciplina que o próprio tem que se auto-impor. E não que vem de fora, que às 9 tem que estar na Faculdade de Letras ou tem que estar na Faculdade de Engenharia. Cada um é que sabe, cada um é que vai tomar conta dos seus próprios horários. E, portanto, estes 21 anos são o limite, digamos assim, são também o que ficou definido nessa altura como a maioridade para poder estudar em sistema de ensino à distância.
E, portanto, por isso também se presume que as pessoas podem candidatar-se com menos de 21 anos, entre os 18 e os 20, mas já têm que estar a trabalhar. Ora, quem já está a trabalhar também já adquiriu um bocadinho dessa maturidade. Não é que os outros não o tenham, mas os outros estão no seu percurso normal para se candidatarem às outras universidades. E por isso a Universidade Aberta é assim um bocadinho uma instituição alternativa que não deixa de ser credível e acreditada por todos os organismos nacionais, ratificada, escrutinada. Passamos por todos os crivos que passam as outras instituições. Pronto, acabei o meu discurso. Desculpem. Mas era só para vos entrosar sobre isto dos 21 anos e do exame não ser feito na escola secundária e ser feito aqui junto da Universidade Aberta. Obrigada, Fernanda. Então, agora passava a palavra à Ana Marçal. Sim, olá, boa tarde. Olha, eu tenho uma questão. Eu, nas minhas candidaturas, pus 2 provas a português. Se eu passar na prova de português, eu vou automaticamente para a minha primeira escolha, certo? Ou seja, eu na altura que fiz a escolha, fiz-a um bocadinho aleatória. Fiz das 3 áreas que me dizem mais, ou onde já trabalhei, ou onde estou agora inserida. Não fiz pela ordem de preferência, não sei se me estou a fazer explicar. Por exemplo, eu Concorreu para fazer, escolheu fazer o exame de português e escolheu Exato. 3 licenciaturas, certo? Exatamente, uma delas tem que ser matemática, que é gestão, a outra foi ciências sociais e foi educação. E nas ciências sociais e na educação eu optei por português, uma vez que ia fazer exame, preferi fazer só do matemática e não sei se isso valerá para os 2 cursos. No caso de ciências disse-me que era ciências sociais e gestão, aí Sim, pode começar com matemática, mas depois disse-me que a outra era educação, certo? exatamente, sim. Educação tem que ser português. Sim, mas eu para as ciências Agora sociais eu tanto para as ciências sociais como para a educação, eu escolhi o português. Matemática Então só vai escolhi ficar mesmo para a colocada gestão. na sua primeira opção. Se for Ok, então, ciências sociais antes de educação e tiver aproveitamento na prova de português, vai ficar colocada em ciências sociais. ok. E se eu tiver aproveitamento em matemática e em português, vou sempre ficar na primeira opção que pus, Sim, certo? exatamente. Ou sim, seja, convém então pedir para mudar a ordem caso eu não queira aquela que lá pus, por exemplo. exatamente, sim. Pronto, era isso que eu queria saber. E Deve fazendo isso, contactar, através do e-mail candidaturas@oab, ok. expõe essa situação, está bem? Pronto, é porque eu estou com receio de entrar logo porque a minha primeira opção foi a gestão, mas agora estou mais direcionada para outra área, porque eu entretanto iniciei trabalho na área da educação e é uma área que me está a fascinar e acho que é uma mais-valia neste momento o complemento da educação. Daí eu estar a fazer esta pergunta, não leva a mal. Não, Pronto, não, obrigada. nada, obrigada, Obrigada. muito obrigada. Fábio, Olá, boa tarde. boa tarde. Olha, pronto, eu já me candidatei à Universidade Aberta, tive conhecimento através de uma amiga que está neste momento a licenciar-se em História, uma segunda licenciatura, porque já é enfermeira, e também estou numa de mudar de vida e sair um bocado da área profissional em que estou inserido. Acontece que eu candidatei-me pela modalidade de maiores de 23, eu escolhi a prova de acesso de História para a licenciatura em Ciências Sociais. Eu tive a aptidão para o exame. E se eu não estou em erro, eu sou residente em Braga, sou do norte do país, e a minha prova será em Ponte de Lima. A minha questão é, uma vez que eu estou direcionado para a prova de acesso de maiores de 23, mas eu estou a concluir o ensino secundário pelo RBCC, se isso poderá ter algum entrave na minha candidatura, uma vez que esta já foi Não. aprovada. Não, Não tem qualquer problema. Aliás, mesmo com o 12º ano, também poderia candidatar-se através dos maiores de 23. Aqui o que é mesmo, digamos, impeditivo era se já tivesse estado matriculado no ensino superior, está bem? Ok. Agora, pode manter a candidatura sem problema algum. Ok. também, A taxa da mesma candidatura também já foi efetuada e agora o que eu queria questionar era, eu não sei se estou na reunião certa para me esclarecerem isto, mas eu fui apresentar esta situação aos recursos humanos da empresa em que estou a trabalhar e uma vez que a possibilidade de vir a estudar no ensino superior é com a universidade aberta, porque eu trabalho em turnos rotativos, a mesma recusa-se a dar-me o estatuto de trabalhador estudante. Isto pode acontecer?
Pois isso é algo que já ultrapassa a Universidade Aberta, não é? Ok. Como no caso da Universidade Aberta, como a não tem aulas presenciais, o Estatuto do Trabalhador Estudante, no caso da Universidade Aberta, não se reflete, porque o Estatuto do Trabalhador Estudante para a instituição de ensino era no sentido de ficar dispensado de assistir a aulas. Como nós não temos a obrigatoriedade de assistência a aulas, né, porque temos um horário em que essas aulas decorrem, o Estatuto do Trabalhador Estudante, neste caso, vigora para o lado da entidade patronal. Aí, pois, é algo que tem que ver junto da sua entidade patronal e Vou eventualmente acrescentar e aqui junto só de quem o possa, digamos, dar aqui mais algum apoio no sentido de tentar contornar essa situação. Eu vou só Ok. acrescentar aqui uma informação. O Estatuto de Trabalhador Estudante está regulamentado pela Lei Geral do Contrato de Trabalho. Portanto, a sua Certo. instituição, à partida, não podia recusar-se a atribuir-lhe o Estatuto de Trabalhador Estudante. Mas Mas, eles não recusariam atribuí-lo, mas, por exemplo, eu, pronto, como disse há bocado, tenho contacto direto com uma estudante da vossa universidade e tenho vindo a presenciar algumas modalidades de avaliação. Por exemplo, a minha colega, como é enfermeira e faz 12 horas de turno num hospital, grande parte das cadeiras optou pela avaliação em modelo de e-folio. E, sim, e esse, avaliação contínua. a Sim, avaliação contínua, exatamente, exatamente. Obrigado exatamente. por me corrigir. E Não, nesse faz mesmo mal. sentido, a minha colega consegue usufruir de umas horas semanais porque ela necessita de tempo, por exemplo, na semana de entregas de fólios para os entregar, que era a mesma coisa como, por exemplo, olha, vou-me ausentar porque vou ter que ir fazer uma prova escrita. É a altura de fechar um semestre, tenho que ir fazer uma prova a uma cadeira. Tipo, e era isso que eu Contemplado queria. na Lei Geral do Contrato de Trabalho, ou seja, todos os trabalhos que contem diretamente para a avaliação deve ser dado tempo ao estudante para os poder apresentar. Portanto, se o senhor tiver que fazer um e-fólio, a Universidade Aberta passa-lhe uma declaração de apresentação do e-fólio e a sua Ok. entidade patronal devia aceitar isso como justificação da ausência ao seu local de trabalho. Sabendo nós que isto é o que deve acontecer, nem sempre é o que acontece. E, portanto, isso resulta, digamos assim, de um consenso entre o trabalhador e a entidade patronal. Eu também Nestas, acredito que nestas entre avaliações conversa. intermédias, mas nas avaliações finais, a entidade patronal não pode de todo deixar de justificar a falta no dia da realização do exame final. Nestes exames intermédios, nestes trabalhos intermédios dos e-fólios, isto resulta de um consenso, ou seja, da leitura dos artigos da Lei Geral do Contrato de Trabalho, isto tem que resultar de um consenso entre o trabalhador e a entidade patronal. Agora, a avaliação final propriamente dita, como a universidade lhe passa uma justificação do dia e hora em que apresentou o exame, a sua entidade patronal não pode recusar isso. E é Quer uma dizer, falta justificada remunerada, pelo que sei, correto? exatamente, sim, sendo uma falta Ok. justificada, é uma falta Eu tenho é só mais uma remunerada. Mas, questão, peço desculpa Fábio, por. Fábio, Diga. desculpe, deixe-me só aqui acrescentar, mas Fernanda, mas o aluno também tem direito ao dia anterior à prova, certo? Isso resulta do tal consenso, não está contratualizado, tem direito ao dia e à véspera, mas depois há isto é a expressão que é utilizada na legislação, mas depois há mais à frente uma informação que diz que resulta do consenso entre as partes. Portanto, o dia e a véspera é que resulta do consenso entre a parte. O dia da realização do exame não há maneira de consenso. Aí a entidade patronal tem que aceitar a justificação da falta do estudante. Sim, isso Ok. não, acredito que não seja o problema, mas pronto. Em relação à bocado, eu mostrei aqui o meu livrinho de preparação para o exame e disseram logo que não era o mais indicado porque era só de exames. Eu até tenho dois, porque eu comecei muito indeciso. Eu ia concorrer a Ciências Sociais por História, depois achei que era maluco e fui por Português, optei pelo Português. E os livros estão carregados de matéria e têm um exame no fim. Não sei se ainda assim não é bom, se Não, eu realmente tem. pareceram-me aqueles, manuais que existem, que não são manuais, que são mesmo livros só com testes, e daí me estar a parecer esses. Ah, ok, Aqui ok. a única questão que eu alerto é porque há, um género de uma sebenta, pronto, que não sei se é o nome que ainda se utiliza hoje em dia, mas que existiam antigamente. O que eu aconselho é efetivamente utilizarem os ditos manuais escolares que são utilizados
Hoje em dia, neste caso, no ensino secundário cá, porque, pronto, ele há pouco parecia-me ser daqueles em que só tem exames, só tem provas, que é só para praticar, não é? Não tem matéria, que também existem, que alguns têm alguns conteúdos programáticos lá pelo meio, mas não são manuais. Ok? São sementas, são recursos para pôr em prática os conhecimentos que à partida já se tem ou quer-se verificar em que ponto é que se está. Por isso eu continuo a referir, como já referi há pouco, é muito importante, mais do que olharem para a prova modelo, olharem para o outro documento, para os conteúdos programáticos que estão lá elencados e quais são a bibliografia que é indicada para apoio à preparação para a prova. Ok. O livro pareceu-me uma boa opção porque na lombada e na capa principal diz matéria 10º ano, 11º e 12º, resumido e Desde que lá tenha os conteúdos programáticos que estão elencados no nosso documento que os sim, refere, porque eu tenho tudo os bem. mesmos, eu tenho as provas modelos impressas e o respectivo Mas não é cronograma pelas também provas modelo, é pelo e outro documento, pelo cronograma. pelo programa, sim. Ok, pronto, eu tenho esses Tem, dois tem, documentos tem, tem que impressos e olhar para até o programa. já encontrei vários tópicos no livro e foi mesmo isso que me preocupou, que eu pudesse estar a usar a modalidade de estudo errada, porque eu não me quero, né? Desde que Quero estar. nesse livro que adquiriu, se tiver lá elencado todos os conteúdos programáticos que estão elencados no nosso documento, que indica quais são os conteúdos programáticos que poderão sair em prova e aos quais serão avaliados, ótimo. Ok, obrigadíssimo então, estou esclarecido. Nada, obrigada, boa noite. Andrea Carlini. Ana Marçal. Sim, peço desculpa, eu fiquei com outra dúvida, porque é a primeira vez, eu tenho muitas. Não sei se a modalidade Air Learning é sempre com aulas com presenciais, ou seja, no horário pós-laboral podem ser online em direto, ou são aulas que nós podemos depois acessar mais tarde, no tempo? Como eu já referia, nós não trabalhamos de forma síncrona, isto é, não há aulas com um horário estipulado. Todo Ok, o material de ensino-aprendizagem fica disponibilizado na nossa plataforma de e-learning e ele pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo. E o estudante acede a esses materiais em qualquer horário, em qualquer dia ok. da semana. E depois, conforme a modalidade que escolhemos para fazer avaliação, é conforme o que nos é proposto em datas, certo? Ou seja, é feito um bocadinho à nossa velocidade e com o nosso tempo livre, sendo sempre aulas assíncronas. Com prazos estipulados. Não é? É mediante a gestão do tempo é feita pelo estudante, mas tem que cumprir Os tarefas prazos. com Ok, prazos, ok? certo. Só Vou outra só, questão, peço vou só desculpa. dar aqui um exemplo, Ana. Desculpe Sim, interrompê-la, porque não há faz muitas mal. pessoas que vêm, por exemplo, dos RVCCs e dos CNOS e dos centros Qualifica, em que as pessoas fazem um módulo e depois, quando aquele módulo está concluído, apresentam-se a exame final para fazer a avaliação desse módulo. Não é assim na Universidade Aberta. Portanto, os prazos são definidos a priori, à partida. Quando inicia o ano letivo começa em outubro e o primeiro semestre vai até fevereiro. Sabe-se que irão existir, por exemplo, 2 trabalhos intermédios e um exame final. E esses trabalhos intermédios já têm as datas definidas. Portanto, não é quando a pessoa acaba de estudar aquele módulo. É naquela data já que lá está, tem de ter os módulos todos que ficaram abertos para a pessoa poder apresentar-se, digamos assim, para poder fazer o exame final. Não é naquele sentido que nós conhecemos do ensino secundário, em que as pessoas, ou pelo menos na alternativa ao ensino secundário, em que as pessoas, no fim de estarem preparadas naquele módulo, olha, agora vão apresentar a exame. Não é assim. Portanto, logo no início da abertura do calendário letivo, estão definidas as datas em que têm que ser apresentados quer os trabalhos intermédios, quer o exame final.
Ok, então só outra questão. Imagino que eu consigo fazer um trabalho intermédio antes do tempo limite, certo? Eu posso pedir uma verificação do meu trabalho para ver se posso fazer uma nova apresentação ou um complemento antes do prazo acabar, por exemplo? Não. Ok, Isso fica assim. por sua conta. Ou seja, Ok. se, por exemplo, o trabalho tem que ser apresentado entre o dia 1 e o dia 10, e a Ana já tem o trabalho feito, por exemplo, no dia 2, mas depois Certo. consultou mais recursos, achou que podia acrescentar mais matéria, que não expirava, digamos, o número de páginas que a professora propunha. Então, aí a Ana pode substituir o trabalho que submeteu numa primeira fase por aquele segundo que estará Por mais outro. completo. Mas Ok. isso não é revisto por ninguém. Isso é Ok, por é sua sempre conta e risco. certo, desde que seja dentro do prazo estipulado, certo? Exatamente, dentro que Ok, seja dentro do pronto. prazo estipulado. Sendo assim, não tenho mais dúvidas. Obrigada pela ajuda. Nada. P. Pais. Olá, é Paula Paisana. Olá, Paula. Boa Diga. tarde. Boa Então tarde. é o seguinte, a ver se me conseguem só situar no seguinte. Nós temos aqui, portanto, na UAB, uma avaliação contínua, correto? Onde vamos ter então os tais trabalhos, que são os EFOLIs, que teremos então as tais datas pré-determinadas para apresentar os mesmos, não é? Mas eu Sim, percebi que também existe o exame final. sim. Algum destes exames finais tem que ser presencial ou Não. também é da mesma forma, portanto, de forma assíncrona, com datas para enviar o mesmo e etc. A Universidade Aberta, no início de cada semestre, para cada uma das unidades curriculares, das disciplinas que vão frequentar naquele respectivo semestre, normalmente, durante até as 3 primeiras semanas do início de cada semestre, o estudante tem que fazer a escolha da sua modalidade de avaliação. E essa escolha da modalidade de avaliação vai prevalecer entre a avaliação contínua ou a avaliação final, ok? E então, essa avaliação contínua contempla então a realização de 2 e-fólios, que são os 2 Certo. trabalhos, e depois a realização de um e-fólio global, que é, digamos, a prova no final do semestre. E então o que é que acontece? Porque é que há estes 3 elementos de avaliação? Isto significa que a nota final vai estar dividida entre os 2 e-fólios mais o e-fólio global, a prova que é realizada no final. Por isso, no caso desta modalidade de avaliação, a nota não depende totalmente só do exame que é realizado no final, como acontece com a avaliação final. Muito No bem. caso da avaliação final, se optar por essa, não realiza trabalhos ao longo do semestre e só realiza a prova final no final do semestre e ela vai valer a totalidade dos 20 valores. De tudo. Ao contrário Certo, do que estou a acontece perceber. na outra modalidade, em que, digamos, a nota está dividida entre os e-fólios, os trabalhos, e depois o e-fólio global, a prova que é realizada depois no final do semestre. Quer Muito uma, bem. quer outra, quer o exame de avaliação final, quer a prova de avaliação contínua, são sempre realizadas online. Mais uma vez, aí de forma síncrona, num dia e num horário estipulado. De forma síncrona, muito bem, em dia e hora. Sempre pós-laboral, não é? É horário Ou é pós-laboral. às 10 ou é às 15, Às 10 ou às 15 horas. hora de O Portugal tal, continental. isto em relação, se eu percebi bem, ao EVOLI final, certo? Ao Final, ou exame seja, final ou sem exame ser, final. Aquilo que é sem realizado no final de cada semestre. no final de cada semestre, Sim, seja na avaliação contínua, seja na avaliação final, que final. não É igual. é isso, Sim. às 10 ou às 15, no final de cada semestre. Aliás, as provas acontecem as duas no mesmo dia, no mesmo horário. No entanto, Sim, uns estudantes vão realizar e-fólio global, outros vão realizar exame final, dependendo da modalidade de avaliação que escolheram. ok, muito bem, muito bem.
Pronto, já estou esclarecida. Era isto que eu pretendia saber. Isto porquê? Porque eu também percebi que no curso de Ciências do Ambiente, a licenciatura em Ciências do Ambiente tem uma altura, uma fase, em que terá a existência do trabalho de campo. Pronto. Eu, como não faço intenções de solicitar o Estatuto de Trabalhador Estudante, portanto, acabo por ter que gerir o meu tempo a estudar à noite, ao final do dia, e daí esta questão das provas. E depois gerir o período de férias para poder estar presente Trabalhos de em campo. todas as datas e dos trabalhos de campo, exatamente. Sim. Em termos Existe. de trabalhos de campo, eu não sei qual é o período, o tempo, e fiquei com essa dúvida. Eu estive a tentar perceber na Olha, página. normalmente os trabalhos de campo acabaram de acontecer agora. E portanto, normalmente acontece ali uma semana antes da Páscoa, que coincide com as férias pronto, das pessoas que estão, digamos assim, que têm filhos no ensino secundário, ou que, seja como for, no seu caso terá que meter férias, terá que colocar férias, mas sim. costuma acontecer também, não é um mês ou um mês e meio num sítio qualquer, é uma semana, às vezes até são Sim. só 5 dias, antes, normalmente, do período da Páscoa. Portanto, Muito bem, devem muito contar com esse tempo para se poderem deslocar, digamos, ao sítio onde são definidas as atividades para os trabalhos de campo. Não sei se Muito por bem. acaso já seguem as nossas redes sociais, mas nos trabalhos de campo deste ano, que, por exemplo, se realizaram aqui relativamente perto de Coimbra, em Ancião, mas as pessoas foram, por exemplo, visitar uma eólica, uma estação de tratamento de resíduos, e depois há, digamos assim, seminários, quer por pessoas que são dentro da área científica que os alunos foram visitar, e há também a realização de um trabalho propriamente dito. Normalmente são trabalhos de grupo, que depois são apresentados durante essa semana. E no final da semana dá-se por concluída, naturalmente, essa atividade. Não decorre só nessa semana, portanto, os trabalhos de campo Certo, não são só 5 dias, mas exato. esses 5 dias presenciais fazem parte e têm caráter obrigatório para a conclusão da cadeira de trabalhos de campo. De trabalhos de campo, não é? E Sim. normalmente é o dia todo, portanto, nesses 5 dias é o dia todo. É para ficar no É. sítio onde se define, mas isso Certo. também depois é articulado com a Universidade Aberta para se ficar no sítio onde se define que vai decorrer essa semana de trabalhos de campo, sim. Muito bem. Só mais, e a última questão, se a pessoa entrar num curso e imaginando que não se revê nesse curso, que não se está a adaptar, no segundo ano pode-se candidatar a uma mudança de curso quando está já dentro de uma licenciatura, ainda que o tipo de prova de acesso, imaginando Ciências do Ambiente é o curso de Ciências, Biologia, é a prova de Biologia e Geologia. Contudo, se mudar para um outro curso, em que normalmente a prova de acesso é matemática, a pessoa pode ter a oportunidade de mudar de curso? Esta era a outra questão. Pode, mas é como disse, só poderá fazê-lo no segundo ano. No segundo ano. Nunca no segundo semestre. As pessoas Muito às bem. vezes ficam logo um pouco Um insatisfeitas bocadinho, pois é. no primeiro semestre e no segundo semestre. Isto não é para mim. E querem mudar, mas isso resulta de uma legislação geral que se aplica a todas as universidades. Portanto, só é possível a mudança de curso no ano seguinte à entrada no estabelecimento de ensino superior. Pode mudar para outro curso dentro da mesma instituição, ou até pode mudar de instituição, pedir a mudança para outra instituição, mas só, e como bem referiu, porque já naturalmente tinha lido, no segundo ano. Sim. Pronto, Sim. muito E não bem. tem nenhum impedimento vir, por exemplo, Exato. ciências do ambiente para humanidades ou para estudos europeus. Não, Já deu porque provas, podia frequentar o ensino superior, essa Certo. prova está dada e, portanto, no outro caso é só um processo administrativo realizado isso. online. Muito bem. Obrigadíssima pelo Nada. esclarecimento. Obrigada. Obrigada. Delânia? Está com o som cortado. Quem chamou, por Dá para favor? ouvir agora?
Sim, agora sim. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas para fazer, na verdade. Eu queria saber se o curso de História é acreditado da Universidade Aberta e se ele me habilita a fazer um mestrado em ensino em História na sequência. Toda a oferta da Universidade Aberta está reconhecida pela entidade que faz a acreditação do ensino superior em Portugal, que é a A3ES. Não só a licenciatura em História, como toda a restante oferta educativa, toda a restante oferta formativa da Universidade Aberta. Quanto a essa questão, tendo em conta que estão a haver muitas alterações no que diz respeito ao acesso à carreira docente, eu vou-lhe dar a resposta que dou, porque eu também estou na linha do atendimento das informações académicas, e vou-lhe sugerir que é, tendo em conta que a Universidade Aberta não tenha depois o mestrado profissionalizante que depois lhe pode permitir aceder à carreira docente, eu acho que deve sempre verificar junto da outra entidade onde irá frequentar esse mestrado, se fazendo a licenciatura connosco, se é essa formação de base, se é o suficiente para poder ingressar de uma forma direta naquele mestrado que lhe vai então permitir a profissionalização, sem ter que realizar mais nenhuma unidade curricular que lhe possa estar em falta. Porque como nós não temos essa oferta desses mestrados que permitem depois a profissionalização docente, terá que verificar sempre da instituição de ensino superior que disponibiliza essa oferta e verificar se, com esta formação de base, poderei depois ingressar neste mestrado. Isso será algo a questionar a essa instituição de ensino. Ok. E São vocês não têm... chamados requisitos de ingresso. Portanto, Lânia, terá que perguntar junto de uma instituição que tenha um mestrado em ensino quais os requisitos de ingresso no mestrado em ensino. Se eles disserem só licenciatura, tudo muito bem. Se disserem que tem que ter, por exemplo, 2 anos de serviço, pois aí já é outro requisito que terá que cumprir. Mas isso fica o ónus, digamos assim, definir se pode ou não frequentar o mestrado em ensino, está do lado de lá, ou seja, do lado da outra instituição que vai acolher os alunos que pretendem candidatar-se. E a Universidade Aberta, obrigada, a Universidade Aberta não tem nem pretende ter esse mestrado em ensino em História? Não. Na Universidade Aberta não há cursos via de ensino, portanto, não há mestrados profissionalizantes e, portanto, por isso também nós não conhecemos os requisitos que eles atualmente estão a exigir para se possa frequentar esse tipo de mestrado. Certo. Tudo bem, muito obrigada. Nada, obrigada. Boa noite. Boa noite. Ana Chança. Andrea Carlini, não sei se já... boa noite, peço desculpa. Diga. Então, eu fiquei aqui com uma dúvida, pronto, é uma dúvida um bocado básica, mas eu decidi que quero esclarecê-la. A professora Fernanda, não sei se é assim que eu a devo tratar ou não, mas não, falou... É Fernanda só, não é professora. Então, a Fernanda falou que basta obter 9,5 no exame e ter um currículo com pelo menos 2 páginas que será aceite como aluno na universidade. Eu fiquei com dúvidas em relação a esse currículo. Quando é que esse currículo é efetuado? É no dia do exame? Não, esse currículo é feito para o processo de candidatura. Ou seja, se consultar a nossa página lá no processo de candidatura, por exemplo, nas provas para maiores de 23, há um link, há uma hiperligação que diz clica aqui para preencher o currículo. É um currículo muito simples. Neste momento também a Universidade também está a aceitar os chamados currículos modelos Europass, mas aquele é um currículo muito simples e, portanto, tem 2 páginas que devem preencher, guardar no vosso computador e depois no processo de candidatura submeter, juntamente com o certificado de habilitações. No caso de se for das provas maiores de 23, nem é preciso certificado de habilitações e com a cópia do cartão de cidadão. Mas, portanto, esse currículo está, digamos assim, pré-formatado na página para poder ser descarregado, preenchido e depois submetido no formulário. E é juntamente com essa documentação que depois será criada a ficha do aluno e que será também distribuído naturalmente ao júri de candidaturas. Ok, é que eu já preenchi essa documentação toda, já fiz todas as formalidades para me candidatar. Não estou recordada
desse currículo que tenha 2 páginas. O melhor é eu ir rever aquilo que entreguei, não é? Onde a Ana candidatou-se pelas maiores de 23 ou pelo Sim. acesso especial? Maiores de Pelos maiores de 23. 23. Então tem, não sei se neste momento se tem, se não tem, mas pelo menos eu acho que tem. Deixa-me só ver aqui que eu vejo já se tem, se não tem. Só um bocadinho. Estudar. Entretanto, tenho aqui outra dúvida, não sei se posso colocá-la ou não, ou se... Sim, pode. Pronto, esta dúvida é mesmo de alguém que, pronto, nunca estudou numa universidade, não é muito menos com este modelo de ensino. A avaliação contínua, já percebi há pouco pela explicação, pronto, fazemos 2 e-fólios e um e-fólio global no final do semestre, certo? Certo. Pronto, estes 2 e-fólios têm uma data final de entrega, até às 23h59, pelo que eu percebi. E depois este e-fólio global é que tem uma hora marcada, é isso? Tem um dia e uma hora marcada, ou às 10 ou às 15 de Portugal continental. Ok, eu pensei sempre que por este modelo de ensino de e-learning que não houvesse este tipo de uma hora marcada. Pensei que, pronto, dia 12 é o dia do exame e eu poderia fazer o exame até às 23h59, da mesma forma dos outros e-fólios. No caso, não, porque os e-fólios são trabalhos. O e-fólio global é uma prova final, é quase como aquela que vai realizar agora para ingresso na Universidade Aberta. É uma prova que é igual para todos os estudantes, por isso ela tem que ser realizada, como acontece com os exames nacionais, não é? Ela tem que ser realizada por todos ao mesmo tempo. Não podem uns estar a realizar antes ou depois. Não é? Ok, estou a perceber. Sim, até tem a sua lógica, não é? Para depois também não haver passagem de informação e etc. Ok. Só para confirmar, Ana, tem lá a hiperligação para o currículo com 2 páginas. Portanto, se olhar melhor, na parte de baixo, eu até posso compartilhar aqui a tela e vou mostrar aqui. Ok, pronto. Tenho que ir confirmar então as informações com que preenchi. Acho que vocês estão a ver a tela compartilhada, portanto, aqui diz aqui, portanto, há um modelo que é aberto e que eu vou abrir aqui só para vocês verem. Pronto, é uma coisa simples. O modelo Europass é bem mais complicado, portanto, tem 1 e 2 páginas. Este ano já tem 3. Portanto, é este modelo que devem preencher e submeter depois no processo de candidatura. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nada. Ora então, agora passava a palavra então, não sei se a Andreia Malveiro. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. A minha nós somos 2, eu já tinha escrito aí ao lado que a Ana teve problemas para entrar no computador. É o seguinte, aqui quando se fala de irmos à universidade, nesse dia, eu sei que é através do computador, tudo, mas esta avaliação, este exame, também fiquei a saber agora, atrás que vocês estiveram a explicar à colega, mas nós temos que apresentar-nos, neste caso, na universidade, quando? Mas estamos a falar, Nós somos do Algarve. Mas está-me a falar do exame de acesso? É o último. O de acesso é a única vez que nós vamos à universidade? Exatamente. Neste caso, sim, Só- apenas os exames de acesso, ou os maiores de 23 ou de acesso específico, é que têm a obrigatoriedade de ser presenciais. Okay? E se estão localizadas no Algarve, pronto, o local mais próximo para realizar os exames é efetivamente em Silves. Okay? Agora, a partir do momento em que ingressarem na Universidade Aberta e forem estudantes de licenciatura na Universidade Aberta, todos os exames, as provas que realizam no final de cada semestre são realizadas online. É possível serem realizadas presencialmente, mas são realizadas online na mesma.
ok? Isto significa que Ok. podem realizá-las num determinado local que pertence à Universidade Aberta, mas têm que trazer o vosso computador para aquele local e realizar a prova no vosso computador, como fariam se estivessem em casa, ok? Este é E um isso é regime uma... transitório que nós estamos neste momento a implementar, mas que tem tendência a desaparecer, Sim, sim. porque as pessoas nesta primeira fase ficaram ainda um bocadinho, como é que eu ia dizer, inquietas, que podiam não conseguir fazer as coisas sozinhos em casa, e porque a rede, às vezes, em algumas terras, nem todos vivemos em Lisboa, Porto e Coimbra, e, portanto, às vezes, em algumas terras, a internet não é muito estável, e as pessoas sentiam-se um bocadinho inquietas e inseguras por fazerem os exames nas suas próprias casas. E alguns optaram por ir aos locais que estão mais perto da sua área de residência. Isto foi um regime transitório, nós estamos ainda neste regime transitório este ano, mas a tendência é para isto desaparecer na totalidade. Portanto, as pessoas fazerem os exames em sua casa, no seu local de trabalho, numa biblioteca, num local adequado, naturalmente, e onde tenham rede e onde tenham condições para o fazer. Portanto, como disse a Cátia, neste momento ainda podem escolher ir, por exemplo, no vosso caso, nem sei de onde me estão a falar, mas se calhar nem estão assim tão perto de Silves para poderem ir fazer os exames da licenciatura e, portanto, é de todo vantajoso que escolham fazer os exames remotamente, para fazerem em vossa casa ou no vosso local de trabalho. Mas também, como eu referi anteriormente, em alguns sítios a rede é muito fraca e depois pode cair e depois as pessoas não conseguirem retomar a realização do exame dentro daquele horário. E foi por isso que foi criado, digamos assim, esta possibilidade de, nestes 2 anos, ainda as pessoas poderem optar por esta modalidade. Mas aquilo que tem que contar é que os exames serão feitos online. Só o exame de ingresso exige a deslocação a Silves. Está bem. Muito obrigada pela informação. Nada, Obrigado, obrigada. Boa tarde. Já não sei, André Carlini, que eu não sei se chegou a Sim, conseguir boa colocar tarde. há Me está pouco. ouvindo? Me está Sim, sim, ouvindo? Boa estou. tarde. Boa tarde. Eu queria saber uma coisa. Eu queria fazer uma prova de acesso per matematica e fazer então a prova no dia 18 de junho. A questão é fazer a candidatura pelo maiores de 23 anos. A pergunta é, uma eventual immatricolação passada no estrangeiro prejudica a candidatura maiores de 23 anos? Não, Posso fazer então? pode fazer, sim, sem Ok. problema. Por chi non domina o português, in particolare scritto, ok, matematica não há muito que escrever, mas no caso que tenho que escrever uma coisa, pode ser escrito em inglês? Não, tem que ser escrito em português. Qualunque coisa deve ser escrita em inglês? Em português? Tem que ser tudo escrito em português. Ok, professor não aceita. Ok, Está bem? tá bom, obrigado. Obrigada, nós, obrigada. Obrigado. Jaime Jesus, Estava difícil. Está-me a ouvir? estou. Estava difícil, o rato não queria cooperar. Tenho as seguintes questões. Fiquei com dúvidas se devo concorrer pelos 23 ou pelo acesso específico. Já sou mais velho que a Sé de Braga, 65 anos, tenho o 7º ano dos liceus antigos. Portanto, corresponderia ao 12º O agora. 12º ano, sim. Porque No seu caso pode optar. No seu caso pode optar, exatamente. Eu vou-lhe dizer aquilo que costumo dizer, quando as pessoas reúnem condições para as 2 formas de acesso, que é o seu caso, porque tem mais de 23 anos e também é detentor do 12º ano, do ensino secundário, o que eu lhe aconselho é olhar para os tais documentos que nós temos falado hoje várias vezes, quer o programa, quer as provas modelo, e optar por aquele em que se sente mais confortável. Por aquilo que disseram, pareceu-me que os maiores de 23 que é mais fácil.
será mais adequado ao seu caso, porque já deixou Ok. o sistema de ensino há muito tempo e, portanto, as obras de leitura obrigatória no seu tempo serão bem Sim, diferentes sim, daquelas, no caso de ser a prova de português, serão bem diferentes sim, daquelas sim, que estão sim, sim. exigidas agora. Eu moro no Porto, há umas instalações da Sim, na Rua do Universidade Aberta Amial. para aí, sim, para aí 1 quilómetro, é lá que farei o exame. Exatamente. Quando Ok, fizer a candidatura, escolhe para realizar no Porto. certo. O que é que se pode levar para esse exame? Apenas Qual é uma o exame que esferográfica? vai fazer? É só uma caneta. É que Uma nem pode caneta. matemática, se for o caso de Não, é matemática português, também é português, pronto, mas é para quem português. estiver a pensar fazer matemática, posso alertar já que é só a caneta, não podem levar máquina de calcular. Posso optar só por duas candidaturas? Pode, Tenho até pode optar só por uma. Não, mas eu quero duas. E, Ok. portanto, a primeira é que vinga caso seja aprovada, é isso? Exatamente. Pronto. Uma outra questão. Eu tenho que fazer as cadeiras todas do primeiro semestre ou posso ir fazendo consoante me vai apetecendo? É que Pode ir sou fazendo reformado ao e seu tenho muito, ritmo. muito trabalho para fazer Pode ir fazendo ao seu ritmo. ao meu ritmo. Está bem. Sim. Pronto, muito obrigado. Nada então, obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. Ora então, ainda tenho aqui Paula Medeiros. Sim, Sim, boa noite. boa noite. Eu fiz a candidatura, o primeiro passo, já tenho o número, e agora tenho que me inscrever para o exame ou é feito de forma automática? Não, já está inscrita. Já Ao estou faze inscrita. ao fazer a candidatura, automaticamente já se está a inscrever para o exame. O que é que tem de estar atenta? Ali cerca de 2 semanas antes da realização das provas, será publicado no site da Universidade Aberta a lista dos admitidos a exame, e aí deve consultar essa lista. Ela está organizada por locais de realização de exame, por isso deve ir consultar aquele documento, que é um fecheiro PDF que tem muitas páginas, e deve ir até ao local para o qual se inscreveu para realizar a prova, confirmar que o seu nome consta dessa lista. Caso não conste, aí tem que nos contactar e para nós percebermos exatamente o que é que poderá ter acontecido. Mas para ter essa certeza de que está tudo em condições, é consultar essas listas que são publicadas no site da Universidade Aberta, ou então contactar diretamente o local onde vai realizar a prova. Onde é que vai realizar a prova? Ok. A prova, eu estou mesmo ao lado de São João da Madeira. E a Ok. a minha outra questão vai nesse sentido. Sempre que quiser e puder, eu posso ir para São João da Madeira fazer os trabalhos e os exames, ou não? Não é um espaço aberto que eu possa utilizar? É assim, no caso do Colado de São João da Madeira, ele funciona num espaço de cowork. Se for uma pessoa que trabalha bem com barulho e com pessoas a entrar e a sair e a conversar e música às vezes e tudo mais, é possível, mas aí se calhar aconselharia mais depressa a utilizar a biblioteca municipal, é até onde se encontra o acervo da Universidade Aberta, no caso de São João da Madeira, é lá que se encontram os manuais, os livros, os documentos da Universidade Aberta em São João da Madeira, que basta fazer-se leitora da biblioteca, caso não seja para poder requisitá-los. Acho que será um local mais aconselhável. Os espaços onde são realizadas as provas são salas, mas são salas que estão fechadas e que só podem ser utilizadas para determinadas situações, nomeadamente para a realização dos exames. Ok. Ok. Obrigada pela No atenção. seu caso, alguma dúvida, pode entrar em contacto comigo. Vou ter muitas. Obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Ora então, agora Angelina Tenda. A Joana, que é a Andreia, se não. Espera lá, Angelina. Ok, Angelina. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Eu tenho uma questão. No caso
de pessoas que não são nacional, né, de Portugal, ou seja, pessoas que não são portuguesas, podem fazer a inscrição simplesmente com um título de residência? Com o? Não percebi. Com o Título de título de residência. residência. Sim, O título de podem. residência pode sim, faz a candidatura Pode. através dos maiores de 23, caso não tenha nenhum reconhecimento da escolaridade que tenha feito no seu país de origem, faz a candidatura pelos maiores de 23, o documento de identificação que vai apresentar na candidatura é a autorização, o título de residência e o tal documento que a Fernanda até mostrou há pouco, o currículo vitae que está disponível no site da Universidade Aberta. No processo de candidatura, há a possibilidade de escolher como documento de identificação o título de residência. Depois aparece um retângulozinho para colocar aqueles números e logo por aí se percebe que é um cidadão estrangeiro, depois é preencher as coisas de acordo com a informação para cidadãos estrangeiros. Mas sim, é possível fazer a candidatura com esse documento. Ok. Tá Tem bem. mais alguma questão? No caso dos títulos de residência que já estão caducados, no caso, e prorrogados pela lei, e prorrogados pela lei, né, que dá prorrogação Não até são o dia 30 de admitidos. julho. Não podem ser documentos caducados, mesmo que tenham sido prorrogados Não, pela mas lei. uma lei que prorroga os documentos, né, os títulos de residência já estão caducados até o dia 30 de junho. A candidatura decorre até dia 6 até dia 6 de maio. O seu título de residência neste momento está caducado? Não, está válido. Não, Então, era uma pronto. questão porque tem uma amiga nessa situação e ela também queria fazer a candidatura. Não, então aí tem que aguardar pela segunda fase, quando fizer a renovação do título de residência, e pode fazer a candidatura na segunda fase. Os documentos submetidos têm que estar válidos. Tá bem, obrigada. Obrigada. Ora então, e agora, Joana, que acho que é a Andreia, não sei Exatamente, se... sim, Ok. sim. Não sei se tem alguma questão ainda ou se ficou aí só uma pendurada. Não, tenho uma questão. Irá existir um coordenador do curso, certo? Se nós, Sim, imagino que me surgem dúvida, eu terei sempre um apoio, mesmo que não seja direto na hora que eu preciso, terei sempre alguém que me possa ajudar. Na plataforma onde vai decorrer todo. A plataforma é como se fosse as salas de aula, ok? E vão ter várias. Para cada disciplina vão ter uma sala. E para além de cada uma das salas, para cada uma das unidades curriculares, ainda vão ter pelo menos mais duas salas. Uma é a sala do espaço da coordenação da licenciatura e a outra é uma sala, digamos, mais informal, que é um espaço de café, onde os estudantes partilham ali coisas. Interagimos uns com os outros, os estudantes em si. Os seus ganhos, as suas vitórias e os seus desalentos, pronto, vão partilhando lá tudo isso. O que acontece? Nesse espaço, na plataforma, como eu já referi há pouco, nós funcionamos de forma assíncrona, pode até acontecer de colocar alguma questão, alguma dúvida nos vários fóruns que estão disponibilizados dentro da plataforma. A plataforma, para quem tem ou conhece alguém que estuda e que utiliza a plataforma Moodle nas escolas, a Moodle é a plataforma que nós utilizamos na Universidade Aberta. Só que, como eu costumo dizer, nós utilizamos essa plataforma no seu todo, com todas as funcionalidades e com uma roupagem muito mais bonita do que aquela que as escolas utilizam, bem mais agradável à vista, porque também tem que ser agradável a uma coisa que nós vamos passar lá há muito tempo. E então, nesse espaço, uma das situações que é disponibilizada são os vários espaços de conversação, são os chamados fóruns, em que nesses espaços os estudantes vão poder contactar com os docentes e com os restantes colegas, vão poder colocar questões e elas vão ser respondidas através daí. Se não quiserem colocar as questões em espaço aberto nesses fóruns, também podem colocá-las diretamente aos docentes. Ok. Pronto, era essa a minha questão. E alguma questão também podem colocar diretamente à coordenação ou ao próprio secretariado que também vão ter da licenciatura, ok? E depois outras, se por aí não conseguirem, têm sempre a linha das informações académicas da Universidade Aberta que também podem contactar.
Sim. Outra questão, eu acho que li, eu já li tanta coisa que agora já nem tenho a certeza, que nós teremos que fazer depois da candidatura, não há uma preparação de 2 semanas, ou eu estou enganada? Não, não está Não. enganada. Não é depois da candidatura, é Ou é quando durante, ou é enquanto antes de, decorre? é antes de iniciar faz a candidatura é para ingressar na Universidade Aberta, para se candidatar para realizar uma prova para poder ingressar na Universidade Aberta, ok? Isso é a candidatura. A prova é realizada, realiza a prova, é aprovada, ingressa na Universidade Aberta. Posteriormente a isto, ainda segue-se o período de matrícula, né, em que se vai matricular na Universidade Aberta e vai indicar quais são as unidades curriculares que vai querer frequentar naquele semestre, neste caso no primeiro semestre de 2025-2026. Antes do início do ano letivo, que normalmente tem início ali finais de setembro, inícios de outubro, acontece o módulo de ambientação online, que decorre mais ou menos nas 2 semanas anteriores ao início do ano letivo. Esse módulo de ambientação online é um módulo que vai permitir aos novos estudantes tomarem conhecimento da plataforma, de todas as suas funcionalidades, de testarem como é que ela funciona, vai-vos ser pedido tarefas para realizarem na plataforma para ficarem a conhecer o que é, como é que ela funciona, para quando iniciarem o ano letivo propriamente dito, já não terem essas Não dificuldades caímos paraquedas. mais técnicas, digamos, de manuseamento da plataforma. Okay? Isso mesmo, Andreia. Portanto, por agora não tem que se preocupar em estudar mais nada. Agora são as provas. E Sim, só depois já se tenha aproveitamento e se venha a Sim, mas matricular. eu só estava com parar. esta dúvida. E outra questão, imagino que eu me candidato na mesma candidatura, me candidato a 3 licenciaturas. E quando chega a hora de fazer os exames, eu até digo, não, só vou fazer o exame da primeira candidatura. É possível? Sim, é possível. Sim. Eu posso me candidatar que não perco nada, o valor é sempre o Não. mesmo, não é? E eu Exatamente. depois só vou se eu me sentir preparado ou não. Nos outros depois só Exatamente. aparecerá a falta. E pronto. Pronto, E mas não não aparecerá há, nota. não há, digamos que eu sou prejudicada. Não há nenhuma penalização, não, Pronto, não tem isso qualquer não, não. problema. Deixa cá ver, acho que não tenho mais nada para perguntar. Candidatura, deixa cá ver o que eu fiz para aqui. Não, acho que não. Pronto, nós também nós não vamos também tendo acompanhamento e estas dúvidas que se poderão surgir quando estivermos a lecionar, também alguém há de ajudar. Claro que sim, sim. Pronto, são essas as questões. Ok. Obrigada. Obrigado, eu. Ora então, porque já passa aqui bastante da nossa hora, eu vou dar aqui a palavra a mais uma pessoa, está bem? As outras eu vou pedir que, com os contactos que nós deixamos, que vou pedir se calhar aos colegas que coloquem aí no chat os nossos contactos dos centros locais de aprendizagem para nos contactarem dessa forma, está bem? Vou passar então a palavra à Suzete. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho aqui uma dúvida, porque eu fiz a candidatura, fiz o currículo, paguei inclusive na altura, porque foi aprovado, e entretanto fiz aquele registro que me pedia para fazer a seguir. No entanto, todas as vezes que tento entrar no site, a minha palavra-passe nunca funciona, nem o meu utilizador. Isto será Nem normal, vai porque como ainda é funcionar. cedo. Ah, ok. Nem vai funcionar, Suzete, porque se já recebeu aquele e-mail a dizer que a sua candidatura está apta, está trancada. Portanto, não pode alterar, nem pode voltar a aceder. Agora, recebeu esse e-mail a dizer que a sua candidatura estava apta? Recebi, sim, senhora. A minha Não, questão é então depois pronto. como é que isto acontece para eu entrar para as aulas, para Não tudo. vai, Não vai mas é acontecer. que não, porque isso é um registro só para a candidatura. Depois vai-lhe ser Ok. atribuído um número de aluno e vai ter que criar uma nova password e essa depois é que vai ser válida para interagir dentro do espaço interno da Universidade Aberta. Neste momento, como a sua candidatura já foi avaliada, já foi validada, portanto, trancam os acessos para os candidatos não poderem alterar nenhum dado. Ok. E é Ok. esse o motivo pelo qual não consegue aceder com as credenciais do registro. Agradeço. Eu pensei que isto era que ao dar-me o número de candidatura que eu agora já teria que entrar para ter acesso a informações extras. Não, Ok. não, Obrigada. é assim. Obrigada.
Ora então, obrigado a todos. Eu vou passar então a palavra à minha colega Melanie para ela poder terminar então aqui a sessão. Obrigada, Kátia. Então, basta-me agradecer em meu nome e de todas as minhas colegas do Centro Local de Aprendizagem, à Kátia, à doutora Kátia Lemos e à doutora Fernanda Mexia por esta explicação tão profícua. Agradecemos ainda a todos os participantes pelo interesse na Universidade Aberta. Como foi referido anteriormente, no dia 12 de maio, pelas 6h30, será dinamizada uma ação de esclarecimentos sobre o acesso sem provas, ou seja, para estudantes que já frequentaram ou que já estiveram matriculados no ensino superior. Antes de terminarmos, solicitava a resposta ao questionário de satisfação que os colegas colocaram no chat. É anónimo e é muito importante para nós numa perspectiva de melhoria contínua. E por fim, uma boa noite a todos.